E aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam e vamos falar de literatura. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e também sobre produção de literatura. E no vídeo de hoje eu quero discutir um gênero que eu particularmente tenho muito carinho, que é o gênero de fantasia, mas tentar entender por que às vezes algumas pessoas não gostam e quais são os erros dos escritores desse gênero normalmente, porque sim, eles acabam pecando bastante. Primeiramente, a gente sabe muito bem que o desejo de escrever de um escritor muitas vezes vai contra a maré do que deseja um público geral. Mesmo que a gente tenha, por exemplo, um desinteresse do público, isso não significa que a obra seja melhor ou menor, ou pior, né? Às vezes a obra pode ser, na verdade, extremamente incrível, mesmo que não tenha todo aquele interesse do público. Mas eu tô falando isso porque, diferente de outros gêneros literários, né, como romances mais comuns e etc., o gênero fantástico, a fantasia, o épico, ele tem uma série de preconceitos e é muito comum ouvir pessoas que não gostam de fantasia, que não têm interesse nesse tema, acham chato. E aí a pergunta que me fica é, por que as pessoas muitas vezes acham esse gênero um pouco chato? É claro que eu não posso dar uma resposta científica para o assunto, mas eu acho que a gente pode pensar a partir de um diagnóstico geral do que é o gênero fantástico e do que ele exige para outras pessoas. Para começar, esse gênero fantástico, esses mundos medievais, esses mundos outros, né? Eles exigem um tipo de envolvimento do leitor diferente do que aquilo que você vai encontrar quando você estiver lendo um romance comum. Os gêneros mais realistas, eles vão partir de referências do mundo real, de coisas concretas, de coisas que já existem. E a fantasia vai exigir do leitor que ele aprenda novas culturas, novas realidades, novas regras, e inclusive aceite até lógicas diferentes, né? Coisas diferentes, sistemas diferentes. E eu fico imaginando que isso pode gerar uma espécie de esforço extra na hora do leitor estar consumindo essa obra, o que pode gerar esse distanciamento e, portanto, essa preferência para obras mais realistas e mais relacionadas com o mundo direto. Além disso, eu não consigo parar de pensar que não exista um preconceito com o gênero em relação a uma sensação de infantilidade que as pessoas têm em relação a esse mundo de fantasia medieval. Eu sou um escritor que gosto de falar desses temas, são temas que eu tenho muito interesse. O épico é algo que sempre me chamou a atenção, tanto no clássico quanto hoje na modernidade. E é um problema sincero. Às vezes você está contando a sua história de um épico para uma pessoa que não é desse universo, às vezes parece que você é só uma criança falando para um adulto sobre a brincadeira que você está fazendo. E você, como escritor, dá um certo incômodo porque não é isso que você vê, não é assim que você enxerga, né? Mas existe esse preconceito que as pessoas enxergam como escapismo, infantilidade, né? Como uma forma de não encarar a realidade, mesmo que essas obras discutam coisas muito mais profundas e reais do que muitas obras aí que a gente vê do realismo. Por exemplo, por que eu gosto muito desse universo fantástico medieval? Porque um dos temas que são muito recorrentes na minha obra é a violência. E uma violência naturalizada. E um local onde a violência era naturalizada são em obras normalmente medievais ou em sociedades afastadas da urbanidade, né? O que vai acabar trazendo essa questão do medievalismo também. Se a gente pega, por exemplo, os sertões do Brasil, essa questão dos jagunços, eles são quase como se fossem cavaleiros, né? Os sertões são esse reino mágico, né? Os contos que você escuta, as histórias que vocês ouvem, inclusive as narrativas naturalizadas de violência que você escuta, são muito medievais. Perceba que pra mim é um tema que eu sou obrigado a voltar, porque é um tipo de espaço comum para obras que eu gosto de trabalhar, para temas que eu gosto de trabalhar. E a violência é algo que sempre está recorrente na minha obra. Outra coisa também, e aqui já é uma crítica que eu até concordo, a fantasia ela sempre tende para essa questão expansiva, gigante, grandiosa. Então nunca é só um livro, é uma trilogia, é uma série, é uma saga, são coisas imensas, né? E isso vai afastar os leitores, evidentemente. Eu tinha em mente que muitas vezes a pessoa que não gosta de fantasia, ela na verdade não gosta muito de literatura. Porque de fato exige um esforço maior, né? Um tipo de abstração maior do texto para você conseguir compreender essas obras, né? E que muitas vezes as pessoas que estão lendo só por ler acabam não tendo essa disposição, tá bom? E por incrível que pareça eu ainda penso um pouco isso. Mas tem um porém aqui nisso tudo. Bom, eu e você não somos ingênuos aqui, né? E eu acho que eu só culpar o leitor em relação ao que está acontecendo com o gênero fantástico, ao porquê existe um grande problema com o gênero fantástico, a porquê que eu, escritor de gênero fantástico,
não leio mais gênero fantástico, por incrível que pareça. E é sobre esses problemas exatos que eu quero falar como escritor e professor, né? Que eu acho que chamam muita atenção e que eu acho que são um real problema do gênero hoje. A primeira coisa que eu percebo é que tem muitos escritores de fantasia que eles se perdem completamente no desenvolvimento da própria obra. Quando eu estou fazendo monitoria, inclusive me segue no Instagram, se você tiver interesse ali de fazer alguma monitoria, a gente pode conversar, mas eu já recebi muitas monitorias, né? Muitas pessoas pedindo monitoria, na verdade, e é um erro muito comum que os escritores de fantasia acabam fazendo. Mas o ponto é, às vezes quando eu pego uma obra de fantasia, eu não sei se o sujeito quer ser um escritor ou se ele quer ser um criador de mundos. Porque o cara se perde tanto nessa questão do world building, né? De criar aquele universo fantástico, aquele mundo, aquela mitologia e tudo mais, e esquece que um livro é um livro e não um almanaque. Isso acontece porque, querendo ou não, a gente fica muito encantado quando a gente tá lendo uma obra de fantasia e vê todo aquele universo crescendo na frente da gente, certo? Querendo ou não, cara, é muito fácil se perder no world building, porque é um tipo de trabalho bastante fascinante. Cara, tu cria culturas, mitologias, tu cria histórias, tu cria reinos, tu cria, sabe, muitas coisas interessantes ali que podem somar na sua história. Então é sim uma atividade fascinante, eu concordo que é legal. Mas tem um problema, você cria aquele mundo, mas você não cria uma história pra esse mundo. Querendo ou não, o livro, ele é uma história. Ele não é uma descrição. Você não tá ali pra descrever um cenário, você tá ali pra contar alguma coisa pra um leitor. Você tá ali pra narrar algo. E aí você entra em dois problemas. Ou o cara quer explicar o mundo inteiro nos primeiros capítulos, o que vai ser uma merda de leitura, justamente porque é desagradável ficar ingerindo um monte de informações sem nenhum fluxo lógico de narrativa. Pra que eu quero saber daquele mundo se não tem história, né? Ou quando acontece essa exposição do mundo disfarçada, né? Que você tem uma narrativa, mas essa narrativa é só um pretexto pra você ficar mostrando aquele mundo. Os personagens nem precisavam passar por tal lugar, mas eles vão passar por tal lugar porque ali aconteceu um mito muito antigo. Percebe que é enfadonho? Porque não tem um foco narrativo muito claro. Os escritores começam a desenvolver todo aquele mundo, toda aquela história e tudo mais, e depois tem que arranjar alguma forma de encaixar aquele trama. O que faz com que a história ela se encha de um monte de descrições completamente irrelevantes, e a história deixa de ser de fato um livro e se torna um guia de ambientação daquele mundo mitológico. E pra que eu quero saber a história de um mundo mitológico que não existe? Fala pra mim, Zé. Eu tô dizendo que o universo de um livro ele não tem que ser bem desenvolvido. Não é isso que eu tô dizendo. Muito pelo contrário, tem que ser bem desenvolvido. Mas ele tem que estar a serviço de uma história. E não o contrário, não a história a serviço dele. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do Senhor dos Anéis. Quem é fã do Tolkien sabe que a obra principal dele seria o Silmarillion, né? Que é uma grande obra ali, como se fosse uma bíblia mitológica ali, que conta toda a história do universo que ele criou. E o primeiro livro que o Tolkien escreveu, na verdade, se trata do Silmarillion mesmo. Só que o Silmarillion é chato. Eu que sou fã do Tolkien, li e disse, bom, é chato, sabe? É bem escrito, é interessante, é legal pra quem quer conhecer, mas, como livro, é chato. Por que esse livro não é bom? Por que Silmarillion não é bom? Porque é só world building, é só aquele universo, é só o cosmos. Se você para pra ler o Silmarillion, vai ter um trecho lá que ele conta a narrativa do Senhor dos Anéis, né? E o Senhor dos Anéis, você sabe que é um livro que tem ali as suas 1.300, 1.500 páginas, certo? E no Silmarillion, o que acontece no Senhor dos Anéis, acontece em 5 páginas. Ou seja, ele pegou 5 páginas e transformou em 1.300. Então olha que interessante que o Tolkien fez. Percebe que ele criou todo um livro, todo um universo, toda aquela questão gigantesca do world building, né? Aquele mundo mágico, tantas mitologias, tantas línguas, mas quantas delas efetivamente ele utilizou, por exemplo, para criar o Senhor dos Anéis, né? Ele pegou 5 páginas do que seria o livro principal dele para fazer a sua história, e ele não precisou utilizar tudo aquilo que ele tinha escrito, né? Para que ele vai contar toda a história se não é relevante? Percebe que é aí que tem a grande diferenciação. É nesse momento que o Tolkien deixa de ser simplesmente um criador de mundos e passa a ser de fato um escritor. Por quê? Ele tem um reconhecimento literário, ele tem um entendimento literário que fez com que ele percebesse que eu preciso saber sacrificar certas informações. Eu preciso saber remover certas informações. Nem tudo que eu crio vai ser utilizado. Por quê? Eu tenho uma história e essa história, beleza, ela acontece nesse mundo, mas nem tudo que existe nesse mundo que eu criei será utilizado. E tudo bem, porque eu sou um escritor, eu sou um artista.
Eu não tô aqui fazendo historiografia de algo que não existe. E essa é a mentalidade que um escritor de fantasia tem que ter. Tu vai criar 10, 15, 20 páginas do seu mundo, tu vai utilizar 2, 3, 4. E já tá bom. Porque, de novo, você é um escritor ou um criador de mundo. Você quer jogar RPG de mesa ou você quer escrever um livro? É isso que você tem que ter em mente. A única exceção que eu vejo de mundo grande e que deu certo é o Game of Thrones. Mas querendo ou não, o Game of Thrones ele tem vários núcleos narrativos, né? Então você tem mais de um protagonista dessa história, o que faz com que ele tenha mais oportunidade para contar aquele mundo. Então, de fato, as Crônicas de Gelo e Fogo, apesar dos pesares, né, do que está acontecendo, que esse livro desapareceu, né, a sequência desse livro, ele tem uma construção e um entendimento interessante da própria produção artística que faz com que, de fato, ele consiga utilizar tudo que ele tem porque ele fez algo grandioso. Mas não vá achando que tu é o Martin, meu filho. Porque o Martin que é o Martin que conseguiu trazer muito da obra dele dentro de uma só história, ele nunca perde o que é o foco da sua narrativa, que são os personagens. São as pessoas. Ele não fica perdendo muito tempo falando sobre a economia, sobre, sei lá, a geografia do local. E quando ele diz, é quando é algo muito importante. Porque o importante é o leitor se conectar com a trama e com os personagens. Isso que é de fato relevante numa narrativa. Eu não gosto de dizer o que exatamente você tem ou não que fazer enquanto escritor. Mas se você prefere criar esse mundo primeiro e depois você vir com seus personagens, eu só quero te dizer uma coisa. Lembre-se que os personagens são o mais importante, tá? E queira você criando o mundo no começo ou não, muitas das coisas que você vai criar você não vai utilizar. O escritor ele tem que aprender a se desapegar, cara. Você não tem que utilizar tudo aquilo que você criou. Eu sei que às vezes a gente olha esses grandes escritores e tudo mais, o Tolkien, olha o Martin, olha também a própria J.K. Rowling, por que não? Porque ela fez uma série interessante, né? Apesar de não gostar tanto assim, mas ela fez uma série interessante, tem relativamente o seu sucesso, mas porque ela fez escolhas muito certas enquanto narrativa. Vamos pegar, por exemplo, Harry Potter, que é um caso muito famoso. De novo, você tem todo aquele universo mágico, todo aquele sistema de magia, toda aquele história da escola e tudo mais, mas ela tá contando a história de um moleque específico. E é claro que, eventualmente, esse cara vai percebendo que a história dele vai se misturando com a história daquele universo com o qual ele tá convivendo. Mas o que eu gosto de pensar é, se o mundo ele for realmente interessante e se o mundo ele for realmente importante para a história, ele vai se mostrar sozinho na narrativa. Ele vai se mostrar através das ações dos personagens, através dos conflitos que estão acontecendo, através dos eventos extra-personagens, vamos pensar assim, sem precisar dessas longas exposições. O que você tiver que forçar para entrar é o que tá errado. Eu volto a repetir, gente, o que é importante numa narrativa, de verdade mesmo, não é o universo que você tá fazendo, né? E sim os personagens. Eu vou pegar alguns exemplos aqui para você entender. Pega o Berserk. Você tem ali o Kentaro Miura, que criou um universo repleto de demônios, discussões políticas, problemas sérios sociais, um monte de reinos e guerras, um monte de organizações misteriosas, mas tudo isso foi criado em prol de uma discussão de questões sentimentais próprias do protagonista. O Berserker, ele não é uma história que foca em explicar todo esse mundo, explicar essas batalhas que estão acontecendo. Ele não quer explorar esse universo, mas esse universo é utilizado para explorar uma questão humana e sentimental do nosso protagonista. A dor, a vingança e a busca por uma significação dentro de um universo caótico. Berserker funciona porque o Miura ele nunca perde o fio condutor. Ele sabe qual que é o objetivo da história. E percebe que como o uso da violência nessa história, das batalhas, das lutas que acontecem entre os personagens, ela é tudo muito significativa, porque o ódio, a violência nesse universo é naturalizado, é explicado. Tem um porquê. E o próprio Tolkien mesmo que a gente estava falando, que sim, ele influenciou muito essa questão do world building, mas você não pode deixar de pensar que o cerne do Senhor dos Anéis está no Frodo. Sim, Terra-média tem diferentes povos, tem diferentes idiomas, tem diferentes culturas, tem diferentes mitologias, mas a história está no Frodo. Por que o Frodo? Porque ele está lutando totalmente contra esse peso que é físico e psicológico do Anel. E como isso vai transformando ele pessoalmente, psicologicamente, né, fisicamente. O que é curioso, porque a tentação do anel, que seria a tentação do mal, ele não é só uma questão geográfica, né? Ele não é só uma questão puramente simples de que, eu sou o mal, mas, pô, é uma exploração exatamente do que seria a tentação na vida humana, que seria algo poderoso, é bom ter poder, é bom ser forte,
É bom ser grandioso, mas mesmo assim eu tenho que lutar contra esse desejo de ser maior que os outros, né? De se vender para as trevas. Eu queria que você provocasse até esse exercício também, né? Se você que gosta de literatura fantástica e de histórias fantásticas, pensa nisso. Pensa no que essas histórias de fato elas estão contando. Será que elas estão falando sobre um mundo em si ou sobre uma pessoa? Pega, por exemplo, The Witcher, né? O que essa história ela está contando, de fato? Será que ela está contando sobre aquele universo ou sobre a relação do Geralt com a Ciri? Pega, por exemplo, Attack on Titan. Será que ele tá querendo só mostrar ali violência gratuita, um monte de titãs se batendo ali e tudo mais? Será que é isso que ele quer mostrar? Ou ele quer revelar, na verdade, essa luta de liberdade, o desejo de vingança e a transformação de um homem em busca dessa vingança? O que eu quero dizer é, todos esses exemplos que eu trouxe, que são exemplos bastante conhecidos e são exemplos que muitas das pessoas se inspiram, eles utilizam world building não por si, mas em serviço de uma narrativa. Criar um mundo extenso não faz com que você, como escritor, tenha que explorar cada detalhe dele, mas tudo que tem que ser explorado tem que ser para dar profundidade à narrativa e ao protagonista. Se a história não for sobre pessoas, não tem por que eu ler um livro. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Também me segue no Instagram, que eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos. Como eu disse, eu estou fazendo monitoria aqui também, então pode mandar um texto lá que a gente pode discutir valores e tudo mais. E é isso.